Tudo bem, pessoal? Tudo em ordem com vocês? Eu sou Áureo de Freitas Nascimento, mais conhecido na época das corridas de Gordini por Sagui. Fui também piloto da escuderia Tartahacha e depois de 40 anos fiz um encontro com todos os pilotos ainda vivos e escrevi um livro sobre esse acontecimento e distribuí somente aos pilotos. A história das corridas de Gordini em Bauru, bem resumida para vocês, é o seguinte: em 1977, um grupo de jovens viviam tirando rachas com carros em ruas e avenidas da cidade. E muitos deles já estavam partindo para as rodovias ao entorno da cidade. E com isso, os perigos de acidentes mais graves deixavam os pais, e as autoridades policiais em alerta. E por isso começaram a fazer uma grande fiscalização em torno disso. Mas nesse interim, muitos jovens preocupados já em correr às escondidas, já vinham buscando alternativas para o problema. Até que um dia, dois deles, ao viajarem para a cidade de Ribeirão Preto, souberam que alguns jovens de lá corriam com seus carros mais velhos, em estradas de terra no entorno da cidade, em meio aos canaviais e nos finais de semana. E assim esses dois jovens trouxeram essa ideia de correr em pista de terra para a cidade de Bauru. Porém, a ideia de escolher o Gordini foi unânime, porque à época esses carros eram mais baratos, tinha a lataria dura e com um motor fraco. Sendo assim, todos os jovens com mais ou menos poder aquisitivo poderiam adquirir, e não traria riscos graves a ninguém nas corridas. Foi divulgada a ideia dos Gordinis em pista de terra e as autoridades acharam por bem pedir à prefeitura que fizesse uma pista no entorno da cidade, visando um risco menor aos participantes e à população. Mas isso, com o tempo, devido à repercussão do caso, não impediram que grande parte da população de Bauru e região começassem a ir assistir às corridas, em meio àquela poeira toda. Mas devido à quantidade de frequentadores, voltou novamente a velha preocupação das autoridades sobre a segurança do povo. Apesar dos pilotos terem feito demarcações com cerca de arame farpado em todos os pontos estratégicos mais frequentados por adultos e crianças. Mas infelizmente, em meados de 1980, as autoridades cegas, digo cegas assim porque não tiveram uma visão ampla, de uma futura pista na cidade de Bauru, não viram dessa forma, mais futurista, nesse sentido, para a cidade de Bauru, que merecia, uma pista, um autódromo, Por isso que eu estou falando que foram cegas, Mas aí, nessa época pararam, pediram para a gente parar, porque a gente não tinha a documentação correta e não tinha alvará de funcionamento, aquela coisa toda, que é preciso para uns eventos desse porte. Então foi uma pena, porque na minha visão eu acho que Bauru merecia um autódromo. E aquele foi o pontapé inicial que a gente deu naquela época, mas que de nada valeu, acabou terminando e a gente ficou só na saudade. Mas é isso, gente. Um abraço a todos vocês, tudo de bom para todos. Bom, gente, para complementar o que eu disse no início sobre a escuderia Tartahacha, eu gostaria de dizer que as corridas começaram mesmo em uma fazenda próxima a Bauru, onde o filho de um fazendeiro que também fazia parte da galera dos pilotos de Bauru resolveu fazer uma pista de terra em sua propriedade, no meio de um pasto onde ele criava seus animais. Essa pista foi construída por eles mesmos, pois tinham equipamentos e máquinas necessárias para isso. Porém, uma parte da pista acabou passando por um pequeno declive, onde os carros ganhavam maior velocidade, e em seguida vinha uma curva bem acentuada, e isso acabou ocasionando alguns acidentes, porém de natureza leve, como tombamentos e batidas na traseira. Após a inauguração dessa pista, houve apenas uns 3 eventos, dos quais eu não participei. Eu ainda não tinha meu Gordini pronto,
Eu fui lá por várias vezes, mas só para assistir mesmo as corridas, né? Eu mesmo não cheguei a correr. Vim começar as minhas corridas aqui já na pista nova. Foi assim que aconteceu. Mas devido a esses acidentes, apesar das autoridades de Bauru não terem acesso a essa propriedade privada, ficaram sabendo desses acidentes através de comentários de frequentadores, né? E aí resolveram alertar o fazendeiro sobre os riscos e responsabilidades, né? Caso houvesse vítimas. Sendo assim, o fazendeiro resolveu pôr fim a esse projeto em sua propriedade, mesmo tendo arcado com todos os prejuízos da construção dessa pista. Logo após isso acontecer, o pessoal resolveu pedir ajuda ao prefeito em exercício, né, o senhor Oswaldo Sbeggen, para ele construir uma nova pista mais próxima à cidade de Bauru. E ela foi construída ao lado do Bauru Country Club, bem próximo ao Jardim Redentor, onde corremos de 1978 a 1980, quando fomos obrigados a parar de novo por motivos de segurança, devido à quantidade de frequentadores de Bauru e região. Aceitamos em comum acordo, mas com a esperança de que um dia as autoridades olhassem o esporte bauruense com outros olhos. Mas infelizmente nada mudou e Bauru continua estagnado nessa questão. Bauru, infelizmente, naquela época, não deu a devida importância ao esporte automobilístico. Talvez pelas condições financeiras do município, não sei. Quero acreditar que tenha sido por esse motivo, porque por falta de vontade daqueles jovens pilotos da época, não foi. Aliás, éramos bastante insistentes quando queríamos conquistar alguma coisa, e não foi diferente a respeito da pista. Lutamos até conseguir, embora tenha durado tão pouco esse nosso sonho, né? Mas espero que essa nova geração, ao saberem dessa história do Tartarraxa, né, que aconteceu há 45 anos atrás, tenham coragem e tomem iniciativa em buscar alguma modalidade no esporte que eles se identifiquem, né? E façam como a gente, para criar uma nova história. Esse é o meu desejo.